2000 anos é muito tempo, não é? Pense em tudo o que aconteceu nesse período: impérios que surgiram e caíram, revoluções que mudaram o curso da história e ideias que varreram o mundo. Ainda assim, a Igreja Católica permanece firme, como uma rocha no meio de tempestades. É intrigante como, mesmo com tanta oposição, essa instituição não apenas sobreviveu, mas moldou civilizações inteiras. Isso não é apenas resistência, é resiliência. Mas o que faz da Igreja essa força imbatível? Não é apenas uma questão de fé, é algo que toca todas as dimensões da vida humana. Desde a história, passando pela educação e até a cultura, a Igreja deixou sua marca. E, convenhamos, qualquer instituição que desafie o tempo com tamanha influência merece atenção. A curiosidade está aí: qual é o segredo dessa força? Por trás da fachada religiosa, há uma história de coragem e inovação. Imagine atravessar séculos enfrentando perseguições e desafios culturais. Só isso já seria um feito admirável. Porém, a Igreja fez muito mais. Ela moldou sociedades, criou oportunidades e ofereceu caminhos. Você já parou para pensar que, sem ela, o mundo como conhecemos hoje talvez nem existisse? Se isso sou exagerado, é porque você ainda não conhece a profundidade do impacto da Igreja. Então, embarque nessa jornada para entender como ela influenciou a história, a ciência, a educação e muito mais. Pronto para descobrir os alicerces dessa força extraordinária? Vamos começar! O legado histórico da Igreja Católica. A história da Igreja Católica não é apenas um conjunto de datas e eventos, é o alicerce de muitas das ideias que hoje consideramos universais. Desde cedo, ela promoveu a dignidade humana como um valor inegociável, algo que moldou constituições e sistemas jurídicos ao redor do mundo. Foi a Igreja que insistiu na igualdade de todos perante Deus, um princípio que inspirou o conceito moderno de direitos humanos. E não foi apenas na teoria. No auge da Idade Média, enquanto reinos e impérios se debatiam em conflitos, a Igreja agia como mediadora e guardiã dos valores éticos. Quem mais defendia os pobres, os órfãos e as viúvas naquela época? Se hoje falamos de solidariedade, é porque essas sementes foram plantadas lá atrás. Os mosteiros, por exemplo, eram muito mais que espaços de oração, eram centros de acolhimento e proteção. Mesmo em momentos difíceis, a Igreja se manteve como uma voz ativa. Durante as grandes mudanças culturais, como o Renascimento, ela não apenas acompanhou, mas muitas vezes liderou os avanços. É fascinante perceber que, em meio às crises, a Igreja não recuava. Pelo contrário, ela reafirmava seus valores e influenciava as sociedades a seguirem por caminhos de justiça e moralidade. Tudo isso levanta uma questão: como uma instituição consegue ter impacto por tanto tempo? Essa força histórica não surge do nada. Ela é construída com base na fé, mas também na ação. O que nos leva ao próximo ponto: a contribuição única da Igreja para a educação. A contribuição para a educação. Você já ouviu falar que as maiores universidades do mundo têm raízes católicas? Pois é, a Igreja não apenas valorizava a educação, ela a considerava um dever sagrado. No meio das trevas da Idade Média, foi a Igreja que acendeu a luz do conhecimento, fundando instituições como as universidades de Paris, Oxford e Bolonha. Não é exagero dizer que a educação moderna começou ali. E não parou por aí. A alfabetização de crianças, especialmente em comunidades pobres, foi promovida por séculos por ordens religiosas dedicadas a ensinar. Quem mais, além da Igreja, conseguia levar livros e cadernos para lugares onde nem mesmo água potável chegava? Esses esforços criaram as bases para sociedades mais justas e instruídas. A educação católica também foi além das salas de aula. Pense nos valores que a Igreja transmitiu ao longo do tempo: respeito ao próximo, disciplina e busca pela verdade. Esses princípios não apenas formaram acadêmicos, mas moldaram cidadãos de bem. Até hoje, as escolas católicas são reconhecidas por sua qualidade e pelo impacto positivo na vida de milhões. E por falar em busca pela verdade, há um campo em que isso é evidente: a ciência. Mas será que ciência e fé podem andar juntas? O próximo tópico tem muito a revelar sobre isso. A ciência e a fé, aliadas, não rivais.
Quem disse que a igreja e a ciência estão em lados opostos? Esse é um dos maiores mitos da história. Na verdade, muitos avanços científicos nasceram dentro dos muros da igreja. Georges Lemaitre, por exemplo, era padre e cientista, e foi ele quem propôs a teoria do Big Bang, que hoje é amplamente aceita pela comunidade científica. A genética, uma das áreas mais fascinantes da ciência, também tem raízes católicas. Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, era monge agostiniano. Seus estudos com ervilhas abriram portas para a biologia moderna. É interessante perceber como a fé nunca foi um obstáculo, mas sim um incentivo para explorar e entender melhor a criação divina. Além disso, a Igreja sempre valorizou o aprendizado e a pesquisa. Desde os tempos antigos, mosteiros eram centros de estudo, onde manuscritos raros eram preservados e copiados. Isso ajudou a salvar um vasto patrimônio cultural que, sem a Igreja, poderia ter se perdido para sempre. Imagine um mundo sem esses avanços, ele certamente seria bem diferente. Então, fica claro que ciência e fé não são rivais, mas complementares. E essa harmonia é apenas uma das muitas formas como a Igreja deixou sua marca. Mas e na cultura? Como ela influenciou as artes, a música e a arquitetura? O próximo ponto vai revelar isso. A Igreja como guardiã da cultura. Se você já ficou admirado diante de uma catedral gótica ou se emocionou ao ouvir um canto gregoriano, então já sentiu o impacto da Igreja na cultura. Desde o início, ela reconheceu a arte como uma maneira de expressar o divino. A Capela Sistina, com seus afrescos pintados por Michelangelo, é um dos maiores exemplos de como fé e arte podem se unir para criar algo atemporal. E não foi apenas nas grandes obras. A música sacra, por exemplo, não apenas enriqueceu a liturgia, mas moldou toda a música ocidental. Sem os esforços da Igreja, o sistema de notação musical que conhecemos hoje talvez nem existisse. Ou seja, desde uma missa simples até uma sinfonia complexa, a Igreja deixou suas marcas. A arquitetura também fala muito sobre a Igreja. As catedrais não eram apenas prédios, eram verdadeiros livros de pedra, onde cada detalhe ensinava algo sobre a fé. Pense em Notre-Dame, na França, ou na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Essas construções não são apenas símbolos religiosos, são patrimônios culturais da humanidade. E por que tudo isso importa? Porque a Igreja entendeu que a cultura é um reflexo da alma de uma civilização. Sua influência cultural vai além das paredes das igrejas, moldando valores e visões de mundo. Mas o que dizer de sua atuação em áreas mais práticas, como a caridade? Vamos descobrir. Caridade e assistência ao próximo. Quando você pensa em caridade, qual é a primeira imagem que vem à mente? Se for um hospital, uma creche ou até uma sopa para os mais pobres, saiba que muitas dessas iniciativas têm raízes na Igreja Católica. Desde os primeiros cristãos até hoje, a Igreja sempre esteve onde mais se precisava de ajuda. Você sabia que as primeiras redes hospitalares foram fundadas por ordens religiosas? Durante as grandes pestes na Europa, enquanto muitos fugiam, freiras e monges cuidavam dos doentes, colocando suas próprias vidas em risco. Isso é muito mais do que caridade, é um exemplo vivo de fé em ação. E hoje, isso continua. Instituições como a Caritas Internacional estão presentes em mais de 200 países, levando alimento, água e esperança a milhões. É impressionante como a Igreja consegue alcançar até os lugares mais remotos, onde a ajuda parece impossível de chegar. Não é à toa que ela é vista como um símbolo de compaixão em tempos de crise. Mas essa compaixão nem sempre foi bem recebida. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou perseguições por suas convicções. Como ela conseguiu se manter firme mesmo nesses momentos? Isso é o que veremos a seguir. Perseguições e resistência ao longo dos séculos. Imagine viver em um mundo onde sua fé pode custar sua vida. Esse foi o cenário para os primeiros cristãos, perseguidos no Império Romano. Ainda assim, a Igreja não apenas sobreviveu, mas cresceu. Seus mártires são lembrados como exemplos de coragem e resiliência, inspirando gerações. E as perseguições não pararam por aí. Durante a Revolução Francesa, padres e fiéis foram enviados à guilhotina por defenderem sua fé.
Na União Soviética, igrejas foram fechadas, e muitos foram mortos por sua devoção. Mesmo assim, a Igreja continuou a erguer sua voz em defesa dos valores humanos e espirituais. O que é mais impressionante é que, ao longo do tempo, essas perseguições só fortaleceram a Igreja. Sua capacidade de resistir a adversidades é um testemunho de sua resiliência e de sua missão divina. Quem mais poderia suportar séculos de oposição e ainda ser um farol para bilhões? Isso nos leva a uma questão interessante: como a Igreja desempenhou um papel tão importante na formação das identidades nacionais? Vamos explorar isso no próximo tópico. O papel da Igreja na formação de identidades nacionais. Muitas nações devem sua identidade à Igreja Católica. Desde a Idade Média, ela foi mediadora de conflitos e promotora de unidade. Em países como a Espanha e Portugal, a fé católica foi um dos pilares para consolidar reinos e formar culturas únicas que persistem até hoje. O Brasil é outro exemplo fascinante. A chegada dos missionários jesuítas ajudou a moldar não apenas a religião, mas também a educação e a cultura local. É inegável que a Igreja teve um papel central na formação da nossa identidade como povo. O mesmo aconteceu em países da Europa, onde as catedrais e festas religiosas uniam comunidades. Além disso, a Igreja sempre esteve presente nas decisões mais importantes de muitas nações. Pense no papel do Papa João Paulo II no fim do comunismo na Polônia. Não se trata apenas de religião, trata-se de uma força moral que inspira mudanças reais. Essa presença continua forte, mesmo em um mundo secularizado. Mas como a Igreja mantém sua relevância em tempos modernos? O próximo tópico revela como ela se adapta sem perder sua essência. Relevância da Igreja no mundo moderno. Em um mundo cada vez mais digital e secular, a Igreja Católica continua a encontrar formas de ser relevante. O Papa Francisco, por exemplo, tem usado sua liderança para abordar temas como sustentabilidade, justiça social e diálogo interreligioso. Ele mostrou que a Igreja não é uma instituição presa no passado, mas uma voz ativa no presente. E não é apenas no nível global. A Igreja está presente em comunidades locais, oferecendo suporte espiritual e material. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitas paróquias se transformaram em centros de apoio para os mais necessitados. Isso prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, a Igreja é um porto seguro. Sua atuação vai além do físico. A evangelização nas redes sociais é um fenômeno crescente, alcançando pessoas que nunca entrariam em uma igreja. Isso é um lembrete de que a missão da Igreja continua, adaptando-se às necessidades e aos desafios de cada época. A relevância da Igreja hoje nos faz refletir sobre sua força inabalável. Mas o que isso significa para nós, como indivíduos? É sobre isso que falaremos na conclusão. A Igreja Católica não é apenas uma instituição, é uma missão viva, que transcende o tempo e transforma vidas. Sua força está na fé, mas também em sua capacidade de agir. 2000 anos depois, ela ainda é um farol para bilhões, um símbolo de esperança e resiliência. E agora, você tem a chance de ser parte dessa história. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem. Vamos juntos mostrar ao mundo que a Igreja Católica é mais do que indestrutível, ela é uma inspiração para todos os tempos. Ative as notificações e continue conosco nessa jornada de fé e conhecimento.